Bom, então é o seguinte, agora nós vamos falar da tabela periódica, tá? Nosso capítulo 6 é da tabela periódica. Que aí coloquei aqui um fundo para vocês. Essa tabela que está aqui atrás, ela é de 2015, ela é de 2015, tá? Então ela não tá assim com todos os elementos químicos dela aí, mas é uma tabela bem ampla, é uma tabela bem bonita para vocês. Então, eu vou começar com o histórico. Só que é o seguinte, lá dentro do histórico, eu coloquei para vocês dois, dois, é, é, dois trabalhinhos para vocês estarem fazendo. Aqui primeiro, ó, esse aqui é um PDF que eu gostaria que vocês lessem, porque ele faz o link histórico da tabela periódica, tá? E esse segundo aqui é um vídeo contando como foi descoberta a tabela periódica, como que é o encaixe e tal. Os dois bem didáticos, bem bons, tá? São bons. Gostaria que vocês lessem para vocês integrarem, aprimorarem lá dentro do seu módulo, que, como eu falei para vocês, está bem resumido, tá? E aí, depois que vocês derem uma lida, vocês dão uma pausa no vídeo, por favor, e aí depois eu continuo a aula, tá? Aí é o seguinte, então, ele vai falar o quê? Dentro lá da sua tabela periódica, você vai ver das tríades de Dobenheim, né? Que ele colocava a tabela periódica em uma sequência de 3, porque ele observou, Dobenheim, ele observou que é o seguinte, os elementos químicos, eles estavam como se fossem em média aritmética. Então, o primeiro elemento e o terceiro, somado e dividido por 2, dava o elemento central. Muito interessante. Mas teve alguns erros, né? Depois eles foram observando algumas distorções. Aí vem o parafuso telúrico, né, de Chancoteau, que ele observava que a tabela periódica ela ia fazendo uma dinâmica como se fosse uma espiral. Aí vem as leis oitavas de Newsland. Newsland era um músico, né, e químico. Como é interessante, gente, é uma das coisas que eu gosto muito na química, eu falo isso para vocês, é a história, tanto das pessoas, né, quanto da época associada com a química. A história da química é uma coisa muito interessante, né? E antigamente a gente observava assim, como as pessoas, os profissionais, os cientistas eram multifuncionais. Então a pessoa fazia química, mas ela fazia física, ela fazia matemática, para ela aprender a encaixar, como que ocorria o encaixe das ciências, né? E aí no caso de Newsland, que ele era um músico, e ele associava as 8 notas musicais com a tabela periódica. E ele observou que tinha uma sequência, e realmente isso era muito lógico, porque se a gente observar, por exemplo, a família do grupo 8, a gente observa que tem 8 sequências, né? E depois voltava para o primeiro. Então é como se fossem as notas musicais. Aí vem a tabela periódica de Dmitry Mendeleev, que é conhecido como o pai atual da tabela periódica. Vocês vão ver que Mendeleev teve uma ajuda muito fértil, né, de um outro cientista, que é o chamado de Mayer. Mas o Mayer teve um problema, né, que ele não publicou, teve um azar, então o Mendeleev ficou conhecido como o pai da tabela periódica. E Mendeleev, ele teve um aluno muito promissor, como a maioria dos outros, né? Que foi Mosley, e que Mosley é que fez a atuação da tabela periódica atual. Mas o pai, realmente conhecido como o pai da tabela periódica, é Mendeleev. Mosley foi aluno de Mendeleev, assim como Rutherford foi aluno de Thomson, Niels Bohr foi aluno de Rutherford, etc. Aí, no caso também, Mosley também foi aluno de Mendeleev. E ele observou o seguinte, isso é muito importante, gente, isso aqui é muito importante, que as propriedades químicas e físicas dos elementos químicos, eles variam conforme a ordem crescente do número atômico. Eu quero que você frise essa questão do número atômico, porque dentro da sua tabela periódica, a gente tem um caso que eu vejo várias vezes as provas, né? Elas colocam por massa atômica. E se você observar, parece que a massa atômica também ocorre por ordem de crescimento. Mas lá na sua tabela periódica tem uma exceção. Na verdade, tem mais de uma, né? Tem 2 exceções ali e eu quero que você dê uma observada nisso, na curiosidade da sua tabela periódica. Então, olha aí que linda a sua tabela periódica, não é? Construída, super didática, tá? Eu quero que você olha aqui para você ver ó, a questão da sua exceção, ó. Você tem aqui o antimônio com o número atômico 51,
o telúrio com massa 52 e o iodo com massa 53. Com número atômico, desculpa, errei. Então, número atômico do antimônio 51, do telúrio 52 e do iodo 53. A massa do antimônio é 121,76, do telúrio 127 e do iodo 126. Você observou que ocorreu uma redução aqui? Por quê? Porque não é colocado em ordem crescente de massa atômica, e sim de números atômicos, tá bom? Então, esse aí é um dos mais clássicos que você vai observar, tá? E o que acontece? O hidrogênio está colocado aqui no grupo 1, mas a gente vai observar também que tem uma exceção dele aí, mas é muito linda, né, a sua tabela periódica. Aí, ó, quem um dia imagina fazer uma tatuagem, né, faça uma tabela periódica, né? E aí esse elemento químico aqui, ó, você tem a sua criatividade de colocar ele onde você quiser, tá bom? Então é o seguinte, quanto à sua distribuição eletrônica, né, a sua tabela periódica, é basicamente dividida em elementos representativos e elementos de transição. Os elementos de transição são divididos em elementos de transição interna e externa, né? E eu vou dizer uma coisa, porque muita gente confunde a questão dos elementos de transição interna e externa, e eu vou mostrar aí para vocês. Os elementos representativos são todos aqueles elementos que terminam no subnível S ou SP, né? E eles são constituídos do grupo 1, 2, aí do 2 vai para o 13, 14, 15, 16, 17, 18, ok? Então, aqueles elementos ali do meio, que são os elementos de metais, são os elementos de transição. Dentro dos elementos de transição, a gente tem os elementos de transição interna e externa. Os elementos de transição externa são aqueles que terminam com a distribuição em subnível D. Eu tenho certeza que aí nessa turma ninguém tem problema com distribuição, não é? Tenho certeza que vocês aprenderam bem a fazer distribuição, exceto Miguel. Miguel tem uma missão para você, Miguel, e vai ser agora. Viu? Nessa quarentena você vai receber a sua missão de fazer uma distribuição. Não por penalidade de jeito nenhum, que você não merece, mas para você realmente entender como é que ocorre esse processo da qualificação dos elementos químicos dentro de cada grupo ou família, tá? E aí você tem todos aqueles elementos que terminam no subnível D, de transição externa. E os de transição interna terminam no subnível F. Aí eu vou mostrar aqui, vou voltar aqui só para vocês entenderem. Então, ó, a gente tem aqui 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, os elementos representativos, né? Que terminam em S, só o grupo 1 e o grupo 2, e que terminam em SP. Na verdade é só o P, né? Mas a gente fala o S e o P por causa da última camada, que é do 13 ao 18. Aqui nós temos os elementos de transição externa, todos terminam em D. E aqui dentro dessa série, que são essas duas séries, lantanides e actínides, tem uma transição interna. Aí você fala assim, professora, mas deveria ser o contrário, porque essas duas séries estão do lado de fora. Não estão não, viu, queridos? Eles estão aqui dentro. Essa série foi colocada aqui fora, para quê? Só para ela ficar mais didática. Você imagina se essa série tivesse aqui dentro, quão grande seria essa tabela periódica? A gente tinha que minimizar muito para caber nessa tela, certo? Então, é transição interna, justamente porque eles estão aqui dentro, ok? Então, não confundam isso, tá? Muita gente pergunta, mas por que se está externo? Então, na verdade, não tá externo, ele está interno, ele é colocado aqui para fazer uma forma mais didática e visual para você. Tá certo? Então tá aí, transição interna e transição externa, ok? Beleza. Quantas propriedades desses elementos dentro da tabela? Antigamente, a gente tinha a classificação de metais, ametais e os não metais. Aí o PAC fez a modificação e hoje só tem os metais e os não metais, ok? Então, os metais formam quase 70%, mais de 80% da tabela periódica, em torno de 78, mais ou menos 77. Tem uma grande facilidade de formar cátions, como vocês podem observar. São excelentes condutores de eletricidade e calor, né? Quando eles estão no estado sólido. Isso é muito bom de você frisar, tá? No estado fundido, alguns já perdem essa capacidade. Outra coisa, a maioria é maleável, né? Que é a capacidade de produzir chapas, e dúcteis, que é aquela capacidade de produção de fios de cobre, né? Principalmente. Apresentam um brilho característico.
por conta daquela nuvem da ligação metálica que se forma, né? São sólidos à temperatura ambiente, com a única exceção do nosso mercúrio, que eu até vou voltar aqui e mostrar aqui para você. Olha aqui o seu mercúrio destacado aqui em cor diferente, certo? Então é a sua única exceção. Aqui na minha tabela, deixa eu só aumentar aqui, se eu consigo aumentar aqui para vocês. Não sei se eu vou conseguir aqui. Mas enfim, na nossa tabela aqui, ele também vem com uma coloração diferente. E aí eu vou mostrar aqui o destaque para vocês. Na maioria das tabelas periódicas, ele vem com essa coloração diferente. Então, beleza, aí vem com essa coloração diferente, tá? Então, a única exceção é o mercúrio, que é líquido à temperatura ambiente. E isso dá uma propriedade característica para ele muito importante também. Quanto aos não metais, são maus condutores de calor e de eletricidade, com a única exceção de quem? Do carbono na forma de grafite, que é por isso até que vem aqueles alótropos todos do carbono, né? Fulereno, grafeno e etc. A temperatura ambiente, que são as condições normais de temperatura e pressão, eles podem ser encontrados nos 3 estados físicos, então tem essa mistura aí, tá? E ele colocou aí uma presença de 15 elementos. Aí, Matheus, muito bem, disponha. Ok? Os gases nobres. Então, como eu disse para vocês, a nossa tabela periódica, então, ela perdeu aquela discrepância dos ametais, né? Então, foi classificado tudo como os não metais. Tá? Aí vem os gases nobres. Muito importante essa característica deles de apresentar uma inércia química. O que é essa inércia química? Que eles não reagem? Não, não é isso. É que eles não têm a tendência de reagir, né? Inércia, se você lembrar lá da física, é o que? É a tendência que o corpo tem em permanecer em repouso ou em movimento uniforme. Não é isso? Acertei? Acertei, Sara? Acertei, Anne? Não é? Resultado. Essa tendência que o corpo tem de permanecer nesses estágios. Os gases novos têm essa tendência de permanecer como eles estão, estáveis, relax, né? É isso. Mas eles podem ser reativos quando eles são excitados, quando eles são instigados a formar compostos. Um dos mais claros aí é o nosso querido xenônio, que forma um gás, né, que forma um anestésico muito útil na natureza, né? Então, um exemplo aí. E o nosso querido hidrogênio, que é o elemento mais abundante da natureza, né, cerca de 90%, altamente inflamável e o gás mais leve que tem. Ele é tão inflamável que eu coloquei aqui para vocês estarem assistindo aqui no YouTube, o acidente com o balão, um dos primeiros dirigíveis, né, que pegou fogo e tal, né? E aí explicando o porquê que ele realmente pegou fogo, né? Que é a questão do gás hidrogênio, tá bom? Beleza. Uma outra classificação dos elementos químicos que é colocado também é o seguinte: elementos cisurânicos, que são aqueles elementos antes do urânio com um número atômico menor que 92. Mas aí tem uma exceção, tá? Esses elementos da exceção aí é porque eles são artificiais. E aí é bom você estar frisando isso. Os elementos transurânicos são aqueles que vêm depois do urânio, que também são elementos artificiais e possuem número atômico maior que 92. E os elementos radioativos, esses elementos aqui realmente são, né? E o divisor dele que ele colocou para vocês é o bismuto, tá certo? Depois desse elemento, todos são considerados radioativos. Antigamente, era muito comum utilizar a expressão metal pesado, né? Por exemplo, a chumbo, mercúrio e tal. E aí observou que estava errado, porque esses elementos, eles não são pesados. Eles são elementos químicos com capacidade tóxica,
com alto potencial tóxico. Então, quando você lê aí, metal pesado, isso já não usa mais, tá? Isso já é desuso, porque não significa que esse elemento químico realmente seja pesado. É porque é um elemento com capacidade tóxica. Aí vem agora a questão da sua classificação da tabela periódica, que são os períodos. Os períodos da tabela periódica, atualmente, nós temos 7 períodos, que são representados pelas camadas, né, que são as 7 camadas. Aqui eu coloquei a capacidade, né, da quantidade de elementos químicos dentro dessas camadas, mas isso pode ser mudado, a gente tem visto, né, que como tem surgido novos elementos artificiais, então isso vai sendo acrescentado ao longo dos anos, tá? Quanto às famílias, é uma classificação que tinha se tirado o termo família, não colocava mais família, né? 2015, não sei, 2017 voltou. Então, família ou grupo, tanto faz, né? Mas o mais usual, o mais científico seria dizer grupo, né? Então, você tem o grupo A e o grupo B. O grupo A são os elementos basicamente representativos e o grupo B são os elementos de transição. Aí inclui transição interna e transição externa, ok? Aí dentro da classificação da IUPAC que ele colocou a distribuição para você, tá certo? Beleza. E vem a questão, meu pai. Ai, não tô.
Ó, eu fiz uma mudança aqui para vocês que eu acho que vai ficar melhor. Que eu peguei lá do seu módulo, que é o seguinte. Então, o grupo da a família 1, né, ou grupo 1, também conhecido como os metais alcalinos. Esses elementos, eu até falei com o Matheus mais cedo, que eles são chamados de metais álcali, justamente porque eles são derivados da cinza das plantas. E cinza, gente, para quem sabe, é uma substância extremamente básica. Tanto é que se faz sabão com cinza. Antigamente, as pessoas faziam sabão com a cinza e não com a soda cáustica. Então, a cinza, por isso que é álcali, tá? As pessoas também usam a cinza para, como ela é abrasiva, tem até saiu agora um tipo de carvão ativado para fazer clareamento dos dentes, né? Os dentistas até eles estão condenando por causa da abrasividade, né, disso. Ele remove realmente esse corante superficial que fica, né, de extrato de tomate, de açafrão, de comidas com muitos corantes, né, condimentos, mas eles também acabam deteriorando o esmalte dos dentes e a proteção dos dentes. Então, os metais alcalinos, esse álcali, que significa da cinza, que vem realmente de alcalino. Por isso que esses elementos alcalinos é que formam as bases alcalinas, certo? E vem a família 2 ou o grupo 2, conhecidos como alcalino terrosos. Esses alcalino terrosos, eles têm esse nome, não sei se foi alguém que me perguntou nessa sala uma vez. Terrosos justamente de origem da terra. Aí alguém falou, porque vem da terra, e ele ficou comentando, ficou sorrindo, não me lembro se foi dessa sala, mas e realmente é por isso mesmo, né? Porque são elementos encontrados na terra. Dentro da família ou do grupo 3 até o 12, aí vem os elementos de transição, incluindo os elementos de transição interna. Antigamente, essa família elas tinham outra numeração, outra nomenclatura, e com modificação da IUPAC incorporou tudo dentro do grupo sequencial. Né? Então, os elementos representativos vêm no 1, no grupo 1, 2, e depois começa lá no 13, tem essa margem de 10, justamente por causa da presença dos elementos de transição. Tá? A família 13 é a família do boro, que é o elemento representativo, que antigamente era considerado como um ametal, mas isso já mudou, né? É considerado hoje como um não metal. Depois o grupo 14, que é o do carbono. Aí vem o grupo 15 do nitrogênio, 16 do oxigênio, também conhecido como os calcogênios, certo? Aí o grupo 17, que vem dos desculpa, os calcogênios, eles têm esse nome justamente porque eles são formadores de cobre. Mas por que é formador de cobre? Porque na obtenção do cobre, eles são utilizados alguns elementos químicos para fazer, principalmente o oxigênio e o enxofre. Principalmente o oxigênio e o enxofre. Aí, Nicolas, você me perguntou da questão da ustulação. Então, tá aí, viu? Então, para a obtenção do cobre, do óxido de cobre e etc., a gente usa esses elementos. Por isso que vem dos calcogênios. Tá? Os halogênios, que é o grupo 17, esses halogênios, halo, que vem lá da terminação, que significa sal, que é formadores de sais, ok? E o grupo 18, que são os elementos, os gases nobres, né? Os famosos gases nobres. E realmente tem esse nome de gases nobres, porque o que significam os nobres, né? São aqueles que não se relacionam com os outros, né? Ninguém vê a família real se relacionando com os outros. Casou com a plebeia. Mentira, plebeia nada. Super chique, famosa, rica, né? Então, os nobres, por isso, ok? E é o seguinte, aí agora vocês vão fazer as atividades, certo? E o que eu pensei? Ou a gente faz as atividades juntos, a gente faz ao vivo. Eu gostei daquele aplicativo que o Ramon passou para vocês, eu baixei ele para poder olhar, achei bem bacana, tá? E aí a gente faz essa interação. Ou então eu gravo a outra aulinha para vocês e aí vocês vão assistindo e vendo questão a questão e observando a explicação, tá? Uma coisa, gente, é o seguinte, eu observei lá no YouTube, nesses canais, parece que não são todos vocês que estão assistindo essas aulas, né? Não tem problema, eu deixo, né? Tem várias aulas aí no YouTube, videoaulas, isso aí não tem problema não, tá? Fica a critério de vocês estarem assistindo e participando. O que eu digo para vocês é o seguinte, não deixem de estar estudando, tá? Façam as atividades do módulo, ok? E qualquer dúvida vocês contactam, ok? Beijo, fique com Deus.